bom que você está aqui. Hoje à noite, ou hoje de manhã, ou hoje de tarde, dependendo de quando exatamente você decidiu que precisava de ajuda para adormecer, vamos embarcar juntos em uma jornada. Uma jornada longa, muito longa. Uma jornada que vai levá-lo de volta aproximadamente 2000 anos no tempo, para uma época e um lugar que provavelmente você nunca considerou visitar. Uma oficina de tecido de seda no interior da China, durante a dinastia Han. Agora, antes que você fique animado, porque eu sei que algumas pessoas ficam animadas com coisas assim, e tudo bem. Não há nenhum julgamento aqui. Deixe-me ser muito honesto com você desde o início. Você odiaria isso. Não um pouquinho. Não, é difícil, mas recompensador. Não, é duro, mas eu aprenderia a amar. Não, você odiaria com cada fibra do seu ser moderno, acostumado ao conforto, dependente de cafeína e ar-condicionado. Você odiaria acordar às 3 da manhã. Você odiaria o barulho. Então, deite-se. Ajuste o travesseiro. Respire fundo. A dinastia Han existiu em sua forma mais completa de aproximadamente 400 anos. Para ter uma ideia de quanto tempo isso é mais tempo do que os Estados Unidos existem. É mais tempo do que a maioria dos países modernos existiu em qualquer forma reconhecível. É um período tão longo que os historiadores precisaram dividi-lo em duas partes: a Han Ocidental, que durou até o ano 9 depois de Cristo, e a Han Oriental, que começou em 25 depois de Cristo e foi até 220. No meio, houve um sujeito chamado Wang Mang, que decidiu que queria ser imperador. Fundou sua própria dinastia chamada Qin, e então as coisas foram mal para ele, e a família Han voltou ao poder. Isso é relevante para sua história como tecelã de seda? Não muito, mas é o tipo de informação que o cérebro precisa processar sem urgência, como uma série de documentários sobre trens suíços. Onde exatamente você viveria? Bem, dependeria. Se você trabalhasse em uma das grandes oficinas imperiais, e havia várias, especialmente em Chang'an e mais tarde em Luoyang, que foi a capital durante a Han Oriental, você provavelmente viveria em alojamentos fornecidos pelo Estado, próximos ao local de trabalho. Se você fosse parte de uma operação familiar rural, viveria em uma casa simples de terra batida ou adobe, provavelmente com um quarto ou dois para uma família de 5 a 10 pessoas, compartilhada com alguns animais domésticos no nível inferior, se a família fosse rica o suficiente para ter animais suficientemente valiosos para precisar de proteção do tempo frio. A casa é baixa. As paredes são de terra apiloada, um método de construção onde a terra úmida é compactada em camadas usando formas de madeira, criando paredes surpreendentemente resistentes, mas também surpreendentemente frias no inverno e surpreendentemente quentes no verão. O telhado é de palha ou telhas de argila, dependendo da riqueza relativa da família. Há uma abertura para o céu no centro do teto ou uma chaminé para deixar sair a fumaça do fogo de cozinha. Há poucas janelas, pequenas, porque janelas grandes deixam entrar frio no inverno, e isolamento era um conceito que existia principalmente na forma de vestir mais roupas. O chão é de terra batida. Você vai se acostumar com o chão de terra batida.
A maioria das pessoas neste período em todo o mundo tinha chão de terra batida. Não é terrível, uma vez que você para de pensar no que seria ter chão de madeira ou de pedra, ou digamos, chão de porcelanato aquecido por piso Radiant Heat. Dentro da casa, há um Kang no norte da China. Uma plataforma aquecida feita de tijolo, sob a qual passa um canal de fumaça do fogo de cozinha. Você dorme no Kang. Você senta no Kang. O Kang é genuinamente engenhoso e mantém as pessoas razoavelmente aquecidas durante os invernos gelados do norte da China, embora seja também consistentemente um pouco muito quente do lado próximo ao fogo e um pouco frio do lado longe do fogo. Há também um tear. Claro que há um tear. Antes de poder tecer seda, você precisa de fios de seda. Antes de ter fios de seda, você precisa de casulos de seda. Antes de ter casulos de seda, você precisa de bichos da seda. E antes de ter bichos da seda, você precisa entender bichos da seda. O bicho da seda, cujo nome científico é Bombyx mori, e mori significa mulberry, que é a amora, a planta de que eles se alimentam, o que achei interessante quando aprendi. Não é tecnicamente um bicho, é uma larva. É a larva de uma mariposa, especificamente a mariposa da seda, que passou tanto tempo em cativeiro doméstico ao longo de milênios que agora é biologicamente incapaz de sobreviver na natureza. Bombyx mori é, de certa forma, um dos animais mais completamente domesticados que existem, mais domesticado até do que cães ou gatos ou bovinos, porque aqueles animais ainda poderiam teoricamente sobreviver sem humanos. O bicho da seda não pode. Desenvolvemos uma dependência mútua com esse inseto durante aproximadamente 5.000 anos. Isso é ou não filosoficamente perturbador, dependendo do seu humor. Durante a dinastia Han, a sericultura, que é a palavra oficial para a criação de bichos da seda e produção de seda, era uma atividade doméstica primariamente feminina. Isso não significa que os homens não estivessem envolvidos. Eles também teciam, especialmente nas grandes oficinas profissionais. Mas a fase inicial de criação dos bichos da seda, de cuidar das folhas de amora, de manter as condições certas para os casulos, isso era trabalho de mulher, especificamente de mães e filhas trabalhando juntas. Havia uma deusa da seda chamada Leizu, ou Lady Hisilinchi, a quem a lenda acreditava com a descoberta da seda. A história diz que ela estava sentada sob uma amoreira, bebendo chá, quando um casulo de bicho da seda caiu em sua xícara e os fios começaram a se desenrolar e ela teve a ideia de fiá-los. Isso é provavelmente uma história inventada. A seda foi muito provavelmente descoberta por várias pessoas em lugares diferentes ao longo do tempo, como a maioria das descobertas importantes. Mas a história de Lady Hisilinchi era amplamente conhecida durante a Han, e havia rituais formais onde a imperatriz faria o simbólico primeiro trabalho de sericultura da estação. Isso era chamado de Ritual da Amoreira Imperial, e a imperatriz vestia roupas especiais e colhia folhas de amora cerimonialmente e alimentava bichos da seda em um complexo especial no palácio, enquanto damas da corte observavam. Era muito simbólico e provavelmente muito bonito de se ver. Você não vai ver, você vai estar em sua oficina. Certo, os bichos da seda. O ciclo começa na primavera. Os ovos de bicho da seda, chamados sementes, hibernam durante o inverno. Quando a temperatura sobe, e na criação cuidadosa de seda, quando é controlado pelo criador, que pode forçar a eclosão mudando a temperatura dos ovos, os ovos eclodem em pequenas larvas negras, que são, para usar o termo técnico, absurdamente delicadas. As larvas recém-eclodidas têm cerca de 3 milímetros de comprimento. São escuras, peludas e imediatamente querem comer. E comer, e comer, e comer mais um pouco. O bicho da seda passa por 4 equidizes, mudas, durante sua fase larval. Cada muda é chamada de instar, e entre cada muda, o bicho fica completamente quieto por um dia ou 2, o que é chamado de sono do bicho da seda. E durante esse tempo, você absolutamente não deve perturbar os bichos, fazer barulho alto perto deles ou deixar entrar odores fortes.
Alho é proibido. Peixe podre é proibido. Fumaça é problemática. Durante a época do bicho da seda, pessoas da família que trabalhavam com os bichos às vezes evitavam comer alimentos com cheiro forte, porque o cheiro em suas roupas ou em seus poros poderia afetar os bichos. Isso é real. Isso era uma regra real. Sem alho enquanto os bichos estão dormindo. Entre os sonos, os bichos comem. E comem. Há textos da Era Han que descrevem o barulho que os bichos da seda fazem enquanto comem folhas de amora, e esse barulho é comparado ao som da chuva caindo em folhas secas, ou ao ruído de uma fogueira queimando suavemente. É um som suave e constante e onipresente. Se você tem bichos da seda suficientes e precisa de muitos para produzir quantidade significativa de seda, esse som está sempre ao fundo da sua vida durante a temporada de criação. Os bichos crescem e crescem. De 3 milímetros, eles chegam a 6 ou 7 centímetros de comprimento. Tornam-se brancos cremosos, carnosos, com aquela textura específica das lagartas bem alimentadas, com uma pequena saliência em uma extremidade que é a cabeça. Seu único trabalho durante toda a fase larval é comer. Você alimenta, eles comem. Você limpa o excremento, você alimenta mais. Eles comem mais. Os excrementos dos bichos da seda, aliás, são uma consideração constante na criação. Bichos da seda produzem excremento proporcional à quantidade que comem, e eles comem enormemente. As bandejas ou cestos onde os bichos vivem precisam ser limpas regularmente, e o excremento precisa ser removido e as bandejas precisam ser higienizadas para evitar doenças, porque bichos da seda são propensos a várias doenças que podem devastar uma criação inteira se não forem controladas. Doenças de bicho da seda eram um pesadelo para os produtores de seda ao longo da história. Há doenças fúngicas, doenças bacterianas, infestações de parasitas. Durante a dinastia Han, o entendimento de germes ou micro-organismos não existia da forma que temos hoje. Então o tratamento era baseado em observação prática. Se uma bandeja de bichos começa a parecer letárgica e descolorada, remove-se ela das outras, descarta-se os bichos afetados, limpam-se as superfícies com cuidado. Funcionava razoavelmente bem em termos práticos, mas a razão pela qual funcionava não era entendida, o que tornava difícil desenvolver melhores soluções quando o método padrão falhava. Durante o período mais ativo de alimentação, um único bicho pode comer sua própria massa corporal em folhas de amora por dia. Multiplique isso por milhares de bichos. E uma operação de tamanho familiar poderia facilmente ter 10 a 20 mil bichos durante a temporada. E você começa a entender por que amoreiras eram tão economicamente importantes na China antiga. A falta de folhas de amora poderia arruinar toda uma temporada de seda. Então você cuida das amoreiras, além de cuidar dos bichos e de fazer o tecido, e de pagar seus impostos em tecido. Após aproximadamente 30 dias de alimentação e 4 mudas, o bicho da seda para de comer. Sua cor muda ligeiramente, ficando mais translúcida, quase dourada. Ele começa a mover a cabeça em um padrão específico em forma de 8. Isso é o sinal de que ele está prestes a criar seu casulo. O casulo é feito de um único fio de proteína, sericina e fibroína, que o bicho secreta por uma glândula especial chamada fiandeira, localizada logo abaixo de sua boca. O fio começa grosso e depois fica mais fino à medida que o bicho gira o casulo ao redor de si mesmo. O bicho se move constante e metodicamente, tecendo o casulo de fora para dentro, prendendo-se progressivamente mais firmemente em sua própria construção, até estar completamente envolto. O fio de seda de um único casulo pode ter entre 600 e 1.500 metros de comprimento, e tem 1/3 a 1/4 do diâmetro de um fio de cabelo humano. Isso é muito fio para um inseto de 7 centímetros. Dentro do casulo, o bicho se transforma em pupa. Se deixado sozinho, a pupa eventualmente se transforma em mariposa. A mariposa sai do casulo, se reproduz, coloca ovos e o ciclo começa novamente.
Mas há um problema. Quando a mariposa sai do casulo, ela precisa dissolver parte do casulo para abrir caminho. E isso corta o fio em pedaços muito curtos, tornando-os muito menos úteis para tecer. Então o que se faz? Mata-se a pupa dentro do casulo. Isso é feito exposição ao calor, vapor, água quente, sol quente, antes que a mariposa possa sair. Os casulos são então mergulhados em água quente, que dissolve a sericina, a cola que mantém o fio juntos. E o fio pode ser desenrolado do casulo inteiro. Você pega uma pequena vassourinha, passa suavemente na superfície do casulo na água quente e, eventualmente, o fio começa a se desenrolar. Você passa o fio sobre um guia e começa a puxar, e o casulo gira suavemente na água enquanto seu fio se solta em um espiral lento e constante. Isso é chamado de fiação da seda e é um processo meditativo na teoria e exaustivo na prática. Você está começando a entender o trabalho, não está? O trabalho que começa antes do amanhecer e continua até muito depois do pôr do sol. O trabalho que envolve bichos e folhas e excremento e calor e cuidado constante e atenção. E isso é antes de tecermos qualquer coisa. Então você tem seus casulos, milhares deles, empilhados em cestos, todos tendo passado pelo processo de calor para matar a pupa. Neste ponto, eles têm um cheiro. Não um cheiro horrível exatamente, mas um cheiro específico. O cheiro de proteína aquecida, de casulos cozidos, um pouco como ovos cozidos, mas diferente, com aquela qualidade específica e um tanto seca da sericina. Você vai aprender a ignorar esse cheiro. Eventualmente, ele vai simplesmente fazer parte de como o ar cheira em casa. O processo de fiação começa com a filatura, que é o ato de desenrolar o fio do casulo. Como mencionamos, isso é feito em água quente, um recipiente de água mantida em temperatura específica, não fervendo, mas bem quente. Quente o suficiente para dissolver a goma que mantém os fios juntos, mas não tão quente que danifique o próprio fio de proteína. Vamos falar sobre suas mãos por um momento. Suas mãos estão na água quente, não fervendo, mas quente. Durante a filatura, suas mãos e antebraços ficam constantemente em contato com a água quente, girando os casulos, encontrando o final do fio, guiando o fio até o aparelho de fiação. Isso fica quente. Não queima exatamente, mas é desconfortável de uma forma constante, suave e inevitável. E é feito por horas. Agora, um único fio de casulo é muito fino para usar diretamente. É tão fino que é quase invisível a olho nu. Então você combina vários fios de casulo, geralmente entre 5 e 15, dependendo do fio que você quer criar. E eles são torcidos juntos em um único fio mais grosso, enquanto você os puxa de seus casulos. Isso requer coordenação. Você precisa monitorar vários casulos ao mesmo tempo, garantir que eles estejam se desenrolando em velocidades similares, garantir que o fio combinado tenha espessura consistente. E quando um casulo acaba, quando o fio de um casulo chega ao fim, você precisa pegar um novo casulo e emendar o início de seu fio ao que você já está fiando, de forma invisível e sem interromper o processo. Nenhuma dessas costuras, essas emendas, deve criar pontos grossos ou fracos no fio final. Isso requer prática, muita prática. Crianças começavam a aprender a fiar seda aos 5 ou 6 anos e levava anos até que a qualidade do seu trabalho fosse adequada para a seda de alta qualidade. Enquanto você fia, o fio é enrolado em uma bobina, uma peça de madeira ou bambu que gira para coletar o fio enquanto você trabalha. A bobina gira, o fio é puxado para cima dos casulos na água quente e você deve garantir que a tensão seja consistente, porque variações de tensão criam irregularidades no fio. Depois que você tem sua bobina de fio cru, chamado de seda bruta ou fio de seda não processado, vem o próximo passo, que é a degomagem. A sericina,
Aquela proteína de cola que mantinha os fios do casulo juntos ainda está parcialmente presente no fio bruto. Ela precisa ser removida para revelar o brilho característico da seda e sua textura macia. Isso é feito fervendo o fio em uma solução alcalina. Na China antiga, isso frequentemente significava água com cinzas de madeira ou urina fermentada, que soa desagradável, mas é efetivo porque a alcalinidade dissolve a sericina. Sim, urina fermentada. Depois da degomagem, o fio é lavado extensivamente para remover o álcali e depois enxaguado várias vezes em água limpa. Depois é torcido, dado uma torção específica para lhe dar força. Fio de alta torção é mais resistente, mas menos brilhante. Fio de baixa torção é mais sedoso e brilhante, mas pode ser mais fraco. Diferentes tipos de tecidos de seda requerem diferentes torções de fio. E depois, dependendo do que você vai tecer, o fio pode precisar ser tingido. Tingimento é outro processo inteiro. Vou mencionar brevemente que a tinta natural usada na China Han vinha de fontes como índigo para azul, laca para vermelho vivo, cúrcuma para amarelo, jujuba ou casca de carvalho para marrom, e que o processo de tingimento envolvia fermentação, mordentes, fervura e uma quantidade considerável de conhecimento prático que era transmitido dentro de famílias ou guildas e guardado com cuidado. Tingidores eram um grupo especializado. Tecelões de seda não necessariamente tingiam seu próprio fio. Em oficinas maiores, havia trabalhadores especializados para cada parte do processo. Mas em operações familiares menores, você poderia ser responsável por tudo, do bicho ao tecido. A quantidade de fio que você precisa antes de poder começar a tecer é substancial. 1 metro de tecido de seda simples pode requerer o fio de 500 a 1000 casulos. Tecidos mais elaborados, com designs complexos ou fios múltiplos, podem requerer ainda mais. Então, antes de fazer qualquer tecido, você passou semanas cuidando de bichos, semanas fiando fio, e agora você tem bobinas de fio preparado. E só então você se senta ao tear. O tear Han era uma peça de tecnologia notável. Era também uma peça de tecnologia que tornava cada dia de trabalho uma experiência de esforço físico repetitivo e mental constante. Existiam vários tipos de tear usados durante a dinastia Han para diferentes tipos de tecido de seda. Vou descrever 2 deles. O tear de pedal simples, para tecidos mais básicos, e o tear de jacquard, chamado pelos chineses de tear de tiro ou tear de figuras, para seda com padrões elaborados. Primeiro o simples. O tear de pedal era um avanço significativo sobre os teares mais antigos operados inteiramente com as mãos. Tinha uma estrutura de madeira, postes verticais, vigas horizontais, tudo encaixado ou amarrado com precisão, porque qualquer frouxidão na estrutura afetava a qualidade do tecido. Tinha 2 pedais, como pedais de um órgão de igreja, que você pisava alternadamente com os pés. Você se senta ao tear em um banco baixo, suas costas eretas, mas inevitavelmente tensionando depois de horas. Seus pés estão nos pedais. Na frente de você está a urdidura, os fios que vão de frente para trás do tear, chamados de fios de urdimbre, esticados horizontalmente através da largura do tear. Quando você pisa o pedal esquerdo, ele puxa para baixo uma série de fios de urdidura específicos, todos os pares, digamos, ou todos os ímpares, criando um espaço chamado cala entre os 2 grupos de fios. Através desta cala, você passa a lançadeira, um objeto de madeira em forma de barco que carrega uma bobina do fio de trama de um lado para o outro. Então, você solta o pedal esquerdo, pisa o pedal direito, o que puxa um conjunto diferente de fios de urdidura, criando uma nova cala. Você passa a lançadeira de volta. Então você bate, empurra os fios de trama recém-introduzidos juntos para compactar o tecido, usando uma peça chamada pente ou rei, que é uma série de dentes de madeira ou metal espaçados que separam os fios de urdidura e, ao mesmo tempo, compactam os fios de trama juntos.
pedal esquerdo, lançadeira para a direita, pedal direito, lançadeira para a esquerda, bater, pedal esquerdo, lançadeira para a direita. Isso é o que você faz durante 10 a 12 horas por dia. Pedal esquerdo, lançadeira para a direita, pedal direito, lançadeira para a esquerda, bater. Por meses. Os sons do tear são o clique dos pedais, o sussurrar da lançadeira através da cala, o baque do pente batendo os fios, o leve chiado dos fios de urdidura contra os dentes do pente. Esses sons são constantes, rítmicos, e depois de algum tempo você deixa de ouvi-los conscientemente, porque seu cérebro os filtra como ruído de fundo. Mas eles nunca param enquanto você está trabalhando. Sua velocidade no tear simples, depois de ter dominado o processo, e isso leva tempo, muito tempo, poderia ser de talvez 1 metro quadrado de tecido por dia de trabalho. Alguns tecelões experientes poderiam fazer mais, outros menos. Depende da qualidade do fio, da complexidade do tecido, da saúde do tecelão naquele dia. 1 metro quadrado por dia. Agora, o tear de figuras. Como pedais de um órgão de igreja, que você pisava alternadamente com os pés. O tear de jacquard rã, especificamente o tipo usado para criar tecidos elaborados, com padrões brocados ou com figuras, era uma maravilha de engenharia e também um instrumento de tortura específico e refinado. Era tão complicado que requer uma segunda pessoa para operar. Neste tear, além do tecelão que senta abaixo e opera os pedais e a lançadeira, há um segundo trabalhador que senta acima do tear, em uma plataforma ou mesmo no próprio tear, e cuida de um sistema de cordas e argolas que selecionam quais fios de urdidura específicos são levantados para criar o padrão. Este segundo trabalhador é chamado de menino padrão ou assistente de padrão, e frequentemente era uma criança, porque a leveza física e a agilidade eram vantagens, e porque era o tipo de trabalho que uma criança poderia aprender, que passava seus dias pendurado sobre o tear, puxando cordas na sequência correta, em sincronia com os movimentos do tecelão abaixo. A comunicação entre o tecelão e o assistente de padrão tinha que ser precisa. O tecelão pisa o pedal, o assistente puxa a corda correspondente. A lançadeira passa, o assistente solta a corda, o tecelão bate e eles começam de novo. O padrão é determinado pela sequência em que o assistente puxa as cordas, que por sua vez era memorizada a partir de uma espécie de código ou guia de padrão. Produzir 1 metro quadrado de seda brocada de alta qualidade nesse sistema poderia levar vários dias. Alguns padrões intrincados podiam levar 1 semana ou mais por metro. O assistente de padrão desenvolvia dores nos braços e pescoço. O tecelão principal desenvolvia dores nas costas, pernas e pés. Ambos desenvolviam problemas de visão ao longo do tempo, de olhar constantemente para os fios e garantir que o padrão estivesse saindo corretamente. Mas o tecido resultante era extraordinariamente belo. Há fragmentos de seda rã que sobreviveram, preservados em túmulos lacados do período, encontrados em lugares como Malwandui, na província de Hunan, que tem padrões de nuvens, dragões, fênix e formas geométricas tão precisos e elaborados que pesquisadores modernos levaram décadas tentando descobrir exatamente como foram feitos. A beleza do produto final é inegável. A experiência de produção é diferente. 1 metro quadrado por dia. Um dia típico. Na temporada de trabalho ativo, primavera a outono, é quando a maior parte do trabalho acontece, porque os bichos da seda estão ativos e os prazos de tributo se aproximam. Hora de acordar antes do amanhecer. Não antes do amanhecer um pouquinho, não às 5:30, quando o céu ainda está escuro, mas você pode sentir que o dia vai chegar. Antes do amanhecer de verdade, às 3 ou 4 da manhã. O sol nasce e você já está trabalhando há horas. Por que tão cedo? Porque a jornada de trabalho é longa e há muito a fazer. Porque no verão, os períodos mais quentes do dia são mais difíceis de trabalhar. Calor e umidade afetam o fio e o tecido.
Porque os bichos da seda têm necessidades que não esperam pelo seu humor ou seu nível de cansaço. Você acorda no cangue, que está aquecido do fogo da noite anterior, mas esfriando. Há outros membros da família acordando junto. Na escuridão, não há iluminação elétrica. Há velas e lamparinas de óleo, mas você as economiza porque custam dinheiro. Você começa a se mover. Primeiro, verificar os bichos. Durante a temporada ativa de bicho da seda, você verifica os bichos antes de fazer qualquer outra coisa. As bandejas ou cestos onde eles vivem precisam ser inspecionados. Algum bicho está adoecendo? Algum está mostrando sinais de doença? As bandejas precisam ser limpas de excremento acumulado da noite? Os bichos estão passando para a próxima fase e precisam ser alimentados? Isso leva meia hora, 1 hora, dependendo do tamanho da criação e do estágio atual do ciclo. Depois, coletar folhas de amora se necessário. Na primavera cedo, as folhas de amora são tenras e abundantes. É a melhor época para alimentar bichos jovens. Conforme a estação avança, as folhas ficam maiores e mais duras, adequadas para bichos mais velhos. Você conhece as suas amoreiras intimamente. Você sabe qual árvore tem as folhas mais tenras, qual tem o melhor crescimento este ano, qual está começando a mostrar sinais de doença ou estresse hídrico. Colher folhas cedo de manhã é melhor, porque estão frescas de orvalho, e os bichos preferem folhas frescas. Folhas murchas são aceitas pelos bichos, mas não ideais. Enquanto os bichos são alimentados, e eles vão comer por algumas horas antes de precisar de atenção novamente, você come seu próprio café da manhã. O café da manhã é provavelmente mingau, xifan em chinês. Arroz cozido lentamente em muita água até se tornar um porridge grosso. Pode ter alguns vegetais misturados, talvez alguns legumes fermentados para sabor e conservação. Se você for razoavelmente próspero, talvez ovos de vez em quando. Carne é uma raridade na dieta de pessoas comuns da época Han. Não é que esteja proibida, simplesmente é cara, e animais de trabalho não se sacrificam por comida a não ser que não tenham mais uso. O mingau é servido em tigelas de cerâmica simples. Você come com pauzinhos ou uma colher de madeira. O café da manhã dura talvez 20 minutos. Depois do café da manhã, o tear. Você se senta ao tear, que ocupa uma parte considerável do espaço de trabalho da casa. Na luz da manhã cedo, luz que entra pela abertura do telhado e pelas pequenas janelas, você verifica a urdidura que estava sendo trabalhada ontem. Garante que os fios estejam com tensão adequada. Garante que a lançadeira tenha fio suficiente. E então começa. Pedal esquerdo, lançadeira. Pedal direito, lançadeira. Bater. Por 2 horas. Pedal esquerdo, lançadeira. Pedal direito, lançadeira. Bater. Por mais 2 horas. Interrupção para verificar os bichos novamente. Talvez precisem de mais folhas, limpeza de bandeja se necessário. Isso leva 1 hora. Volta ao tear. Pedal esquerdo, lançadeira. Pedal direito, lançadeira. Bater. Por mais 2 horas, chegando ao meio-dia. Almoço. Mais simples do que o café da manhã tipicamente. Ou talvez as sobras do café da manhã. Talvez bolo de arroz, talvez mais legumes. Talvez nada se a família estiver passando por dificuldades econômicas, que não é incomum. 30 minutos de descanso, se você tiver sorte. Depois o tear. Mas agora é tarde da manhã para o início da tarde, e se você estiver em uma região quente ou no verão, a temperatura dentro da oficina subiu. O tear gera calor com seu funcionamento. Você gera calor com seu funcionamento. A casa de terra batida retém calor. Você está suando. O fio de seda é sensível à umidade. Suor nas mãos pode afetar o fio. Você precisa ter cuidado com suas mãos. Pedal esquerdo, lançadeira. Pedal direito, lançadeira. Bater. Pelo fim da tarde. Verificar os bichos uma última vez. Alimentar
limpar o que precisa ser limpo. Jantar, que é a refeição principal. Arroz cozido, no mingau, arroz cozido em grão, com vegetais refogados, talvez tofu, se você morar em uma época posterior da rã, quando o tofu estava mais estabelecido. Talvez carne salgada ou peixe seco, se for dia de comemoração, ou se a família puder pagar. Comer por 45 minutos, talvez. Conversar com a família. Isso é genuinamente agradável. Os laços familiares durante a Era Han eram fortes, reforçados tanto por necessidade quanto por filosofia confuciana, que enfatizava a piedade filial e a harmonia familiar. Mas então o sol está se pondo, e você precisa verificar se há trabalho de preparação para fazer. Fio para ser enrolado, bobinas para serem reabastecidas, algum trabalho de manutenção no tear, alguns cálculos sobre quanto tecido foi produzido esta semana e quanto falta para o tributo. E então, talvez às 8, às 9 da noite, cedo pelo padrão moderno, tarde pelo seu padrão quando você acorda às 3, você vai para o Kang. E amanhã você faz tudo de novo. E no dia seguinte, e no dia seguinte, dia após dia, semana após semana, durante a estação de trabalho que dura da primavera ao outono. Com poucas folgas. Havia dias de festival, havia o Ano Novo Lunar, havia alguns dias de observância ritual, mas poucas folgas regulares do tipo que consideramos normais. Isso é um dia. As mãos e dedos de um tecelão de seda experiente eram ferramentas de trabalho que contavam sua própria história. Não de uma forma inspiradora e bonita necessariamente, de uma forma prática e médica. Primeiro, a fiação. A fiação em água quente que descrevemos anteriormente. Horas, todos os dias, com as mãos e antebraços em contato com água quente. A pele das mãos de uma fiandeira experiente ficava permanentemente diferente, mais lisa de certa forma, mas não mais suave. A combinação de calor e umidade constante amolecia e depois endurecia a pele de formas específicas. As pontas dos dedos, em particular, desenvolviam uma sensibilidade especial ao mesmo tempo em que se tornavam mais grossas, porque era com a ponta dos dedos que você encontrava o fim do fio no casulo, que você sentia a espessura do fio enquanto o puxava, que você fazia a emenda entre fios de casulos diferentes. A sensibilidade era necessária. A dureza era desenvolvida. Ambas coexistiam. Havia também a questão dos cortes. O fio de seda bruto, antes da degomagem, tem propriedades cortantes sutis. Não é como segurar um fio de metal, mas ao longo de horas de trabalho, o fio fino pode criar pequenas abrasões nas pontas dos dedos. Essas abrasões pequenas, multiplicadas por dias e semanas de trabalho, criavam pontas de dedos que tinham calosidades em padrões específicos, correspondentes a como você segurava o fio. Fiandeiras experientes podiam avaliar a qualidade do fio pela forma como ele se sentia entre os dedos. Isso não é figura de linguagem, é uma habilidade real e cultivada. Mas é uma habilidade que vem à custa de usar suas pontas de dedos como instrumentos de medição, dia após dia. Agora para o tear. Tecer com o tear de pedal desenvolvia seus próprios padrões físicos específicos. Seus pés operavam os pedais em ritmo constante. Não poderoso, porque os pedais de um tear de seda não são como os pedais de uma bomba de ferreiro, mas constante, repetitivo, ao longo de horas. Seus tornozelos e panturrilhas desenvolviam padrões específicos de tensão e contração. Tecelões experientes às vezes tinham dores crônicas nos tornozelos, um tipo de condição que reconheceríamos hoje como uma lesão por esforço repetitivo. Os braços. A lançadeira é passada alternadamente de mão em mão, de lado a lado. O movimento é fluido, rítmico, relativamente baixo em força, mas alto em repetição. Os músculos dos antebraços e dos ombros aprendem o padrão tão completamente que podem executá-lo sem pensamento consciente, o que é tanto uma vantagem
quanto o que tornava o trabalho tão mentalmente exaustivo de uma forma específica, porque você está ao mesmo tempo completamente presente e levemente separado, seu corpo fazendo uma coisa enquanto sua mente deve monitorar a qualidade do tecido. As costas de um tecelão. Sentar em um banco baixo ao tear, inclinado ligeiramente para frente para alcançar o pente de bater, é uma posição que sua coluna eventualmente vai registrar uma queixa formal sobre. Problemas crônicos nas costas eram comuns entre tecelões. Há evidências de esqueletos do período Han que mostram padrões ósseos consistentes com certos tipos de trabalho repetitivo, embora atribuir isso especificamente à tecelagem seja complicado metodologicamente. Em termos mais simples, suas costas doeriam, com frequência, com regularidade, da forma específica que dói quando você passou anos se curvando sobre uma mesma tarefa. Mas de volta aos dedos por um momento, porque há mais. Na tecelagem de seda de alta qualidade, especialmente para tecidos com padrões elaborados, havia uma prática chamada seleção de dedos, onde você usava a ponta dos dedos para levantar ou empurrar grupos específicos de fios de urdidura enquanto passava a lançadeira. Isso era necessário para criar alguns tipos de efeitos de padrão que o tear mecânico não podia criar sozinho. Imagine picar os fios com a ponta dos dedos, fios que têm a espessura de 1/3 de um cabelo humano, em sequências específicas que devem ser memorizadas e executadas em ordem correta durante horas de trabalho. Isso requeria tato extraordinário e concentração constante, e causava os seus próprios tipos de abrasão e calosidade nas pontas dos dedos. Há poemas da era Han que mencionam as mãos das tecelãs de seda, às vezes de forma admirativa, mãos ágeis e habilidosas, mãos que criaram beleza, e às vezes de forma mais direta sobre o sacrifício físico que esse trabalho representava. Um poema do período, às vezes chamado de A Jovem Tecelã, descreve como ao amanhecer ela ouve o barulho do tear da casa vizinha antes mesmo do sol nascer. O barulho do tear de outra pessoa antes do amanhecer, porque ela também acordou às 3 da manhã. Mencionamos brevemente que você podia pagar impostos em seda durante a dinastia Han. Vamos explorar isso com mais detalhe, porque a estrutura tributária e de cotas é relevante para entender por que você não apenas trabalharia muito, mas trabalharia sob pressão constante. O sistema tributário Han era extenso e em vários momentos da dinastia foi reformado, revertido, reformado novamente e então complicado por várias circunstâncias históricas. Em termos gerais, havia impostos sobre terra, impostos de captação por pessoa e contribuições de trabalho ou bens em espécie. Para famílias de tecelões, isso significava que parte de sua produção anual de tecido ia diretamente para o Estado como pagamento de tributos. A quantidade exata variava por período e região, mas poderia ser uma quantidade significativa, às vezes 20 metros, às vezes mais, dependendo dos regulamentos locais e das necessidades do Estado naquele momento. Esses 20 metros, ou qualquer que fosse a cota, não eram negociáveis, não eram opcionais. Se você não produzia suficiente tecido para pagar o tributo, mas ter algo sobrando para a família usar e vender, isso era um problema para você. O funcionário local do Estado não estava particularmente interessado em saber sobre sua doença de bicho da seda ou a colheita ruim de amora deste ano. As oficinas imperiais de tecido tinham suas próprias cotas ainda mais rigorosas. Essas eram grandes instalações. Há registros de algumas em Chang'an tendo centenas de trabalhadores, onde trabalhadores eram às vezes forçados ao serviço em rotação, da mesma forma que havia trabalho forçado para obras públicas. Se você fosse selecionado para um período de serviço em uma oficina imperial, você passaria meses longe de sua família, descendo para o Estado. A qualidade do tecido para tributo estava frequentemente especificada. Não era apenas qualquer tecido. Havia requisitos de largura, de textura, de ausência de defeitos. Tecido tributário era inspecionado. Inspetores verificavam se o tecido atendia aos padrões. Tecido que não atendia aos padrões podia ser rejeitado, e então você teria que fazer mais. Marcas de qualidade. Durante alguns períodos da Han, tecidos de seda de qualidade eram marcados com o nome do produtor,
a família ou a oficina que os fez. Isso não era primariamente um sistema de orgulho artesanal. Era rastreabilidade. Se o tecido que chegava ao Estado tinha defeitos, eles podiam rastrear até quem o fez e responsabilizá-los. Responsabilizados de quais maneiras? Pergunta você. Bem, dependia da severidade. Podia ser simplesmente ter que refazer o tecido. Podia ser uma penalidade financeira. Em casos graves de fraude ou corrupção, dizer que você havia produzido certo tecido quando não havia, ou produzir tecido subpadrão de forma intencional, as penalidades podiam ser mais severas. A burocracia Han era eficiente em documentação e bastante consequente em enforcement. Isso não significa que os tecelões viviam em terror constante. A vida cotidiana continuava. A maioria das famílias gerenciava suas cotas, o sistema funcionava. Mas funcionava porque havia consequências reais para não funcionar. E a consciência dessas consequências adicionava uma camada específica de pressão ao que já era um trabalho fisicamente exigente. Havia também o comércio. A seda que sobrava após o pagamento do tributo podia ser vendida ou trocada. Os mercados existiam. Chang'an tinha mercados específicos, organizados e regulamentados, onde bens podiam ser comprados e vendidos em dias de mercado designados. Um tecelão que produzia seda de qualidade excepcional poderia cobrar preços mais altos e construir uma reputação que tornava seu trabalho especialmente valorizado. Mas a rota para essa prosperidade relativa ainda passava por anos de trabalho duro, acumulação de dívida ou capital, conforme as circunstâncias, e toda a imprevisibilidade que vem de qualquer atividade agrícola e artesanal, porque doenças de bicho da seda podiam arruinar uma temporada, colheitas ruins de amora podiam reduzir sua produção, eventos climáticos podiam impactar tudo. Você estava, em essência, um artesão autônomo em um mercado com um comprador obrigatório muito poderoso, o Estado, e então vendendo o excedente em um mercado mais livre. Não é a pior situação comercial possível, mas tem suas complexidades. É muito possível que você já tenha ouvido falar da Rota da Seda. É uma das mais famosas redes comerciais da história antiga. Um conjunto de rotas terrestres e marítimas que conectavam a China ao Mediterrâneo, ao Oriente Médio, à Índia e além. Foi especialmente ativa durante a dinastia Han, quando embaixadas chinesas foram enviadas para o oeste e o comércio com povos estrangeiros se expandiu significativamente. Seda, sua seda, metaforicamente falando, era um dos principais produtos comercializados ao longo da Rota da Seda. E agora a parte relevante para você, como tecelão. Você provavelmente nunca a veria. A Rota da Seda existe no popular imaginativo como uma coisa épica e aventureira. Caravanas de camelos atravessando o deserto de Gobi, mercadores em oásis exóticos, o encontro de civilizações. E havia isso. Mas para o tecelão que produziu a seda que eventualmente percorreu essas rotas, o processo era completamente opaco. Você produzia seda. A seda era coletada como tributo ou vendida em mercados locais. Eventualmente, através de uma série de intermediários, comerciantes locais, agentes regionais, casas comerciais nas grandes cidades e assim por diante, a seda chegava aos mercados de exportação. Mas cada passo dessa jornada era invisível para você. Você não sabia para onde ia sua seda. Você não sabia quem eventualmente a usaria. Você não sabia se o manto de seda que você passou 2 semanas tecendo eventualmente acabaria em Roma, onde a seda era tão rara e desejada que por um período o Senado romano tentou proibi-la como desperdício excessivo de ouro, ou se ficaria na China, sendo usada por aristocracia ou funcionários. Mercadores ao longo da Rota da Seda podiam se tornar ricos. Facilitadores do comércio, intermediários, funcionários que gerenciavam os postos de controle ao longo da rota, essas pessoas tinham acesso a coisas emocionantes, coisas estrangeiras, perspectivas que se estendiam além do horizonte local. Você tinha seu tear.
pedal esquerdo, lançadeira, pedal direito, lançadeira, bater. Isso não é necessariamente uma crítica ao sistema. Há algo dignificante em ser a fonte de algo valioso, em ter um ofício que exige habilidade e perseverança. Mas a distância entre o produtor e o produto final, e entre o produtor e os benefícios econômicos mais amplos do comércio, era considerável. Na filosofia confuciana que permeava a vida da Era Han, o trabalho artesanal era respeitado. Havia uma visão do artesão como alguém que transformava materiais brutos em coisas úteis e belas, que exercia julgamento e habilidade, que contribuía para a ordem social. Isso era genuinamente valorizado dentro do sistema de pensamento da época. Ao mesmo tempo, a hierarquia social era a hierarquia social. Os que teciam seda não eram os que usavam seda mais finamente. Não eram os que se beneficiavam mais diretamente do comércio da seda. A seda que você produzia era, no mundo da dinastia Han, um tipo de moeda. Era dada como presente diplomático. Era usada para remunerar soldados e funcionários. Era trocada por cavalos com tribos das estepes do norte. De fato, há registros de trocas substanciais de seda por cavalos, porque a China Han precisava de cavalos para sua cavalaria militar, e as tribos nômades queriam seda. Os preços de cavalos eram às vezes cotados em rolos de seda. Cada rolo de seda representava horas ou dias do seu trabalho. E os cavalos eram para o exército, que protegia as fronteiras, que permitia que o comércio continuasse, que eventualmente levava sua seda aonde ela ia. Isso é uma cadeia de causalidade bastante indireta, mas está lá. Não vamos ser dramáticos sobre isso. A medicina Han era sofisticada para sua época. E quando digo sofisticada, quero dizer que havia sistemas de diagnóstico elaborados, herbologia extensiva, prática de acupuntura que estava sendo desenvolvida e sistematizada neste período, e médicos competentes que tinham considerável experiência prática com uma variedade de condições. Mas havia coisas que a medicina Han não podia fazer que você consideraria básicas. Antibióticos não existiam, anestesia moderna não existia, o entendimento de germes não existia, embora houvesse práticas que reduziam a disseminação de doenças sem que as pessoas soubessem por que funcionavam. Para um tecelão de seda, as condições mais comuns de saúde eram previsíveis, dado o trabalho. Problemas de visão. Trabalhar com fios finos em luz natural variável, luz da manhã cedo, luz da tarde, luz de lamparina à noite quando necessário, por décadas causava tensão nos olhos e podia acelerar a perda de acuidade visual. Não havia óculos. Se sua visão falhava, sua capacidade de fazer trabalho fino se deteriorava. Em um ofício onde a fineza do trabalho era literalmente a diferença entre mercado de qualidade e tecido sem valor, isso era uma preocupação existencial séria. Problemas respiratórios. O ambiente de trabalho têxtil gera partículas. Partículas de fibra de seda, poeira de sericina degomada, poeira geral de um ambiente fechado. Inalação crônica de partículas de fibra era um fator de risco para condições que afetavam os pulmões. Novamente, sem terminologia moderna, as pessoas simplesmente ficavam com tosse crônica ou ficavam ofegantes com o exercício, e podia ser difícil distinguir isso de tosse de outro tipo ou de outras condições pulmonares comuns. Lesões por esforço repetitivo. Já mencionamos as costas, os tornozelos, os braços. Esses não necessariamente se tornavam incapacitantes. Os corpos humanos são bastante adaptáveis. Mas dores crônicas eram parte do paisagismo de vida para trabalhadores que fizeram o mesmo movimento durante décadas. Queimaduras e escaldamentos. A fiação em água quente, o processo de cozimento dos casulos, tratamento têxtil com substâncias quentes. Esses eram riscos físicos presentes em cada dia de trabalho. Para tudo isso, havia remédios. O Huangdi Neijing, o clássico interior do Imperador Amarelo,
foi compilado durante aproximadamente este período e sistematizou muito do entendimento médico Han. Havia prescrições de ervas para dor, para problemas respiratórios, para condições oculares. Havia práticas de massagem e acupuntura para dor musculoesquelética. Havia dietas específicas recomendadas para diferentes condições. Quão eficazes eram essas intervenções? Variou. Algumas ervas na farmacopeia tradicional chinesa têm ingredientes ativos que pesquisadores modernos identificaram como farmacologicamente efetivos. Outras funcionavam mais pelo efeito de atenção e cuidado, que também tem valor. A prática médica Han era genuinamente tentando ajudar e baseada em milênios de experiência observacional. Mas as condições estruturais que causavam os problemas de saúde, as horas longas, a posição curvada, os fios finos na luz fraca, essas continuavam. E a expectativa de vida durante este período era, como era em todos os períodos pré-modernos, significativamente mais curta do que o que consideramos normal agora. A expectativa de vida ao nascer era talvez de 30 a 40 anos, embora isso seja distorcido por alta mortalidade infantil. Se você sobreviveu à infância, suas perspectivas eram razoavelmente melhores, com muitas pessoas chegando aos 60 e além. Mas as décadas de trabalho pesado deixavam sua marca física. Um aspecto do trabalho de seda que é importante entender é sua sazonalidade. Não era uniformemente distribuído ao longo do ano. Havia períodos de intensa atividade e períodos de trabalho mais suave, embora mais suave seja relativo. A primavera era o início de tudo. Com o aquecimento do tempo em março e abril, os ovos de bicho da seda eram aquecidos para fazer eclodir. O barulho de milhares de larvas minúsculas começando a comer lembrava, como mencionado, chuva em folhas. As amoreiras estavam brotando com folhas novas e tenras, perfeitas para os bichos jovens. Este era o período de maior intensidade de cuidado com os bichos. Você verificava as bandejas múltiplas vezes por dia. Você garantia que as temperaturas fossem adequadas, não muito frias, não muito quentes. Você protegia os bichos de correntes de ar, de odores fortes, de ruídos altos. Havia texto prescritivo sobre quantas vezes por dia alimentar os bichos em cada estágio de desenvolvimento, e seguir esses horários de alimentação era considerado essencial para bons resultados. A questão de temperatura era crítica e difícil. Os bichos da seda preferem temperaturas entre 20 e 25 graus Celsius para crescimento ótimo. Em casas de terra batida, sem controle de temperatura moderno, manter esse intervalo de temperatura durante uma primavera imprevista, que poderia ter noites frias e dias quentes, requeria criatividade. Braseiros para adicionar calor, abrir ou fechar aberturas de ventilação para gerenciar a temperatura. Você olhava os bichos, você olhava o céu, você tentava prever o tempo, não com apps de meteorologia, mas com décadas de experiência e conhecimento local acumulado de gerações. Final da primavera, talvez maio, era quando os bichos maduros criavam seus casulos. Este era um momento crítico. Os bichos precisavam de suportes, galhos ou estruturas de palha, onde pudessem fixar seus casulos. Preparar esses suportes, posicioná-los corretamente, dar aos bichos espaço suficiente para que cada um pudesse criar seu casulo independentemente, sem interferir com os outros. Isso era logisticamente trabalhoso. E então vinham os casulos. Talvez 3 a 5 dias para o processo de encolhimento, o bicho se transformando em pupa dentro de sua esfera de seda. Depois disso, colheita, calor para matar as pupas, e então a corrida para processar os casulos antes que deteriorassem. Casulos frescos que ainda têm pupas vivas dentro se deterioram dentro de alguns dias em temperatura ambiente. Tinha que haver urgência. O verão era dominado pela fiação e tecelagem. Mas o verão no norte da China pode ser quente. Temperaturas no verão em Xi'an, onde estava Chang'an, regularmente sobem acima de 35 graus Celsius. Tecer em um espaço fechado no calor do verão, com o tear adicionando seu próprio calor local, era fisicamente extenuante de uma forma que vai além do mero esforço do trabalho. O verão também era quando alguns insetos que afetavam as amoreiras eram mais ativos.
Pragas de lagartas em suas árvores de amora podiam reduzir a disponibilidade de folhas, um problema que afetava não apenas este ano, mas potencialmente a saúde das árvores no futuro. O outono trazia um período de desaceleração, embora não de parada. Em algumas regiões e com algumas variedades, havia uma segunda, menor safra de bicho da seda possível. Mas principalmente o outono era para completar a tecelagem, para preparar o tecido de tributo para pagamento, para colher outras culturas se você era como a maioria dos agricultores que também fazia alguma tecelagem, e para começar a preparar para o inverno. O inverno era quando o trabalho mais pesado diminuía. Os bichos da seda estavam hibernando como ovos, as amoreiras estavam sem folhas, mas o tear nunca parava completamente. Havia fio a ser fiado, havia tecido a ser terminado, havia reparos a fazer no equipamento antes da próxima estação, havia trabalho em tecidos mais grossos de algodão ou cânhamo para uso doméstico. E havia um planejamento. Quanto fio tinha que ser produzido antes da primavera, quando a tecelagem começaria em sério? Quantos ovos de bicho da seda preservar para a próxima temporada? Quais reparos o tear precisava? O ano novo lunar, que cai em algum momento entre janeiro e fevereiro, era o principal período de festividade. Era genuinamente festivo. Visitas a parentes, refeições especiais, oferendas nos altares dos antepassados, talvez teatro de rua ou apresentações se você vivesse perto o suficiente de uma cidade para acessá-las. Crianças recebiam pequenos presentes. As obrigações sociais de visitas eram tomadas a sério. Por alguns dias, o tear ficava quieto. E então começava novamente. Na China Han, o modelo ideal de divisão do trabalho, repetido em textos, codificado em provérbios, reforçado em ensino filosófico, era homens lavrando, mulheres tecendo. Nansal Nuji. O homem trabalhava fora no campo, a mulher trabalhava dentro, na tecelagem. Como todos os modelos ideais, nem sempre correspondia exatamente à realidade. Homens teciam, especialmente nas grandes oficinas profissionais, onde a maioria dos trabalhadores era masculina. Mulheres faziam trabalho agrícola, especialmente em famílias onde faltava força de trabalho masculina. Mas o modelo influenciava como o trabalho era percebido e valorizado. Para uma menina crescendo em uma família de tecelões, o treinamento começava cedo. 6 ou 7 anos para o cuidado de bicho da seda, 7 ou 8 para a fiação simples, 10 a 12 para a tecelagem básica. Os anos de adolescência para refinar técnica e aprender padrões mais complexos. Ao se casar, tipicamente aos 14 a 16 anos para meninas neste período, o que pelos padrões modernos é alarmantemente jovem e pela norma histórica era bastante convencional, uma menina esperar-se-ia que trouxesse competência em tecelagem para seu novo lar. Competência em tecelagem era de fato uma habilidade valorizada em uma potencial esposa, da mesma forma que habilidades agrícolas eram valorizadas em um potencial marido. Não de uma forma romântica. A estrutura do casamento na era Han era geralmente arranjada entre famílias baseada em alinhamento social e econômico, mas de uma forma prática e econômica direta. A posição da esposa em sua casa era parcialmente definida por sua contribuição produtiva. A mulher que teceu bem, que gerenciou bem os bichos da seda, que produziu seda de qualidade, que contribuiu significativamente para a prosperidade familiar. Essa mulher tinha uma forma de capital que, enquanto nunca formalmente reconhecida em termos legais da mesma forma que as contribuições dos homens, era compreendida e valorizada praticamente dentro dos arranjos familiares. Isso não torna o sistema igualitário pelos padrões modernos, mas é útil entender que a participação das mulheres na produção têxtil não era simplesmente trabalho subsidiário na percepção da época. Era central para a economia familiar e era reconhecida como tal. Para crianças, tanto meninos quanto meninas, crescer em uma família de seda significava que a vida doméstica era estruturada em torno dos ciclos de produção desde os primeiros anos de memória. O barulho do tear era o som de casa. O cheiro dos bichos da seda era o cheiro de casa. A textura dos casulos e do fio eram as primeiras texturas que você aprendia a avaliar com os dedos.
Havia aspectos disso que eram genuinamente belos. Uma transmissão de habilidade e conhecimento através das gerações, um sentido de participação em algo que continuava além de uma vida individual. O orgulho de produto de qualidade. Famílias que tinham reputação por produzir seda excelente mantinham esse orgulho através das gerações. E havia aspectos que eram simplesmente os fatos de uma vida de trabalho. O quanto o trabalho era central, o quanto era fisicamente exigente, e o quanto havia pouca separação entre tempo de trabalho e tempo de casa, porque eram literalmente o mesmo espaço. A seda que você produziria não era apenas um tecido, era uma linguagem. Na China Han, o tipo de tecido que você usava comunicava quem você era de forma imediata e sem ambiguidade para todos que te vissem. Havia regulamentos sobre quem podia usar que tipos de tecido, que cores, que qualidades. Vermelho profundo e amarelo eram cores imperiais, não usadas por pessoas comuns. Seda lisa de alta qualidade era para classes superiores. Cânhamo e linho eram para camponeses comuns. A roupa que você usava ao entrar em um espaço público enviava uma mensagem antes de você falar uma palavra. Ela dizia qual camada social você ocupava, que tipo de trabalho fazia, qual relacionamento você tinha com o poder do Estado. Em uma sociedade que entendia essas regras, e todos as entendiam, era uma forma de comunicação clara e eficiente. O tecido que você produzia estava destinado a entrar nessa linguagem. Seda de alta qualidade que você fazia poderia vestir um funcionário de corte ou ser dada como presente diplomático a um chefe de tribo das fronteiras em um ato de diplomacia que tinha mais significado do que palavras. A seda era enviada para as fronteiras norte como presente para os Xiongnu, as confederações nômades que eram a principal ameaça militar da China Han ao norte. A política de Heqin, literalmente paz através do casamento e presentes, envolvia enviar princesas, ouro e quantidades consideráveis de seda para líderes Xiongnu para mantê-los pacíficos. Isso era uma despesa significativa do Estado e requeria produção contínua de seda de alta qualidade. Havia um debate, Han, sobre se isso era uma boa política. Alguns funcionários argumentavam que era humilhante e que enviava a mensagem errada. Outros argumentavam que era prático. Seda era abundante na China, cavalos eram escassos e negociar paz com presentes era mais barato do que guerras constantes. O debate sobre essa política continua entre historiadores modernos, mas o ponto relevante para você é: seda que você fazia podia literal e diretamente comprar a paz. Era uma ferramenta de política externa. Era poder materializado em fibra. E você estava sentado ao seu tear, fazendo pedal esquerdo, lançadeira, pedal direito, lançadeira, bater, sem ter muito controle sobre onde o produto final ia, ou que uso tinha. Isso é tanto inspirador quanto humilhante, dependendo do ângulo de onde você olha. Há uma poesia nisso. A pessoa que cria o produto e a política que o produto viabiliza nunca se encontram, nunca se conhecem, provavelmente não pensam uma na outra, mas estão conectadas. Falamos sobre o tear de figuras e os padrões que ele produzia, mas não mergulhamos nos padrões em si. É hora de mergulhar nos padrões, não porque seja urgente, pelo contrário. Os padrões de seda Han eram organizados em sistemas que tinham nomes e categorias estabelecidas. Cada família de padrão tinha sua própria tradição de produção, seu próprio vocabulário técnico, seus próprios critérios de qualidade. Tecelões especializavam-se em tipos específicos de padrão, da mesma forma que cirurgiões se especializam em partes específicas do corpo. Não porque não pudessem fazer os outros, mas porque a proficiência real em qualquer coisa requer foco. Havia o Qi, um tecido de seda gazer levemente torcido que era tão transparente que, como mencionamos, um traje completo podia pesar 50 gramas. Para referência, 50 gramas é aproximadamente o peso de 10 folhas de papel A4, um traje inteiro.
O processo de criar fio de seda suficientemente fino e consistente para fazer qi requeria a mais refinada das habilidades de fiação disponíveis, e fiadores de qi eram especialistas bem considerados no mundo têxtil Han. A finura de um fio de seda é medida em deniers, uma unidade que descreve a massa em gramas por 900 metros de fio. Seda comercial moderna típica tem entre 2 e 3 deniers de espessura. Fio de seda Han encontrado em Mawangdui foi medido em valores ainda menores. Isso significa que o fio era extremamente fino, o que por sua vez significava que qualquer irregularidade, qualquer engrossamento, qualquer nó, qualquer ponto fraco era imediatamente visível no tecido final e tornava-o inaceitável para uso de alta qualidade. Cada irregularidade representava horas de trabalho potencialmente desperdiçadas. Havia o jin, seda brocada com padrões de cor, criada com fios de urdidura de cores diferentes que eram seletivamente trazidos à superfície do tecido para criar o design. O jin foi o tecido que produziu os padrões mais elaborados e visualmente impressionantes da arte têxtil Han. Dragões, fênix, formas geométricas, inscrições de texto desejando boa sorte ou longevidade, cenas com figuras humanas em jardins ou em cenas de caça. Para criar 1 metro de jin de alta qualidade com padrão elaborado, usando o sistema de tear de figuras com assistente de padrão, um tecelão especializado levava talvez uma semana. Para tecer, não contando o tempo de preparação do fio colorido nas quantidades corretas, a configuração do tear com os fios de urdidura nas sequências corretas e a memorização ou guia do padrão. 1 semana de trabalho para 1 metro de tecido. Imagine então a quantidade de trabalho representada por um manto completo de jin. 3 metros, 4 metros, cortado e costurado em roupas. 20 a 30 metros de tecido para um guarda-roupa decente de aristocrata. Meses de trabalho, de múltiplas pessoas, por um guarda-roupa. Isso não é crítica, é apenas escala. Havia também o luo, outro gaze de seda levemente diferente do qi, com uma estrutura de torção ligeiramente diferente, que lhe dava uma textura visual diferente e um comportamento diferente ao vestir. Se o qi era o gaze padrão, o luo era a variação especializada. Diferenças entre qi e luo seriam imediatamente reconhecíveis para qualquer especialista em têxteis da época Han, da mesma forma que a diferença entre linho e cânhamo é imediatamente reconhecível para qualquer artesão têxtil hoje. Havia o su, seda simples, sem padrão, mas produzida em qualidade que variava enormemente. Su de baixa qualidade era tecido comum. Su de alta qualidade, su com brilho perfeito, peso consistente, ausência de quaisquer irregularidades, era um produto em si mesmo, tanto quanto qualquer jin brocado elaborado. A virtude do su estava em sua perfeição dentro da simplicidade. Havia o ling, seda com padrão diagonal, o que criava um efeito visual de luz e sombra quando o tecido se movia. O padrão diagonal exigia um setup de tear ligeiramente diferente e criava algo com sua própria elegância específica. Havia o kai, seda bordada, onde o padrão não era criado durante a tecelagem, mas depois, bordado sobre tecido base com fios coloridos. O bordado era seu próprio ofício especializado, tão sofisticado e exigente quanto a tecelagem, e especialistas em bordado desenvolviam repertórios de pontos e técnicas que podiam criar efeitos visuais não possíveis com qualquer outra técnica. Cada um desses tipos de tecido tinha seus próprios padrões de demanda social. Certos tecidos eram apropriados para certos eventos. Certos padrões eram associados a certos significados. Pássaros associados à leveza e agilidade. Dragões ao poder imperial e divino. Padrões de nuvem à fluidez e transformação. Padrões geométricos à ordem e proporção. O tecelão que fazia esses tecidos precisava saber mais do que como operar o tear. Precisava conhecer o vocabulário visual dessa linguagem de tecido. O que cada padrão significava, para quem era adequado, em que contexto seria usado, que cores eram esperadas para quais padrões.
Isso porque errar em um assunto como esses podia ter consequências sociais para o comprador, que podia aparecer em um evento com tecido inadequado ao contexto. E um tecelão cuja produção tinha problemas de adequação social venderia menos bem do que um que entendia o produto dentro de seu contexto social completo. Então, além de toda a habilidade física e técnica, havia uma camada de conhecimento cultural que era parte da competência completa e havia que ser transmitida junto com as habilidades do tear, durante anos de aprendizagem, começando aos 6 anos. Você acostumou com dormir pelo número de horas que precisa, seja 6, seja 8, seja aquele número específico que faz você se sentir humano. Durante a dinastia Han, você dormia até o trabalho começar, que era antes do amanhecer, o que significava que você dormia até as 3 da manhã no máximo. Seu corpo pode ajustar a isso, mas ajustar e gostar são coisas diferentes. Você está acostumado com ambientes de trabalho que têm temperatura controlada, seja frio no verão, quente no inverno, razoavelmente consistente de qualquer jeito. A oficina de seda Han não tinha isso. Era a temperatura que era, modificada marginalmente por fogueiras ou pela falta delas. Você provavelmente não gosta de barulho constante e imparável por 12 horas. O tear é um instrumento de barulho constante, não ensurdecedor, não o tipo de barulho que requer proteção auditiva, mas constante, sempre presente, nunca parando enquanto você trabalha. Você tem opiniões sobre excremento de inseto. Não são opiniões positivas. Você está, provavelmente, acostumado a ter alguma escolha sobre o que trabalha, quando trabalha e para quem. O sistema de tributos Han removia uma quantidade significativa dessa escolha. Você produzia para o Estado antes de produzir para si mesmo. Você tem expectativa sobre cuidados médicos que a Han simplesmente não podia atender. Não porque fossem descuidados ou ignorantes. A medicina Han era, novamente, sofisticada para sua época. Mas a diferença entre sofisticado para sua época e o que você está acostumado a esperar é substancial. Você provavelmente tem a suposição de que o trabalho que faz está separado do espaço em que vive. Casa é casa, trabalho é trabalho. Essa distinção não existia para a maioria dos tecelões Han. Você trabalhava onde vivia. Suas ferramentas de trabalho eram mobília de casa. O processo de produção era o pano de fundo constante da vida doméstica. Ao mesmo tempo, e isso é importante dizer, há coisas que você perderia ao deixar. Você perderia a profunda competência, o tipo de habilidade que vem de fazer uma coisa muito bem por muitos anos. Você perderia a estrutura de propósito claro. Cada dia tem uma razão. Cada rolo de tecido representa horas de trabalho concreto que pode ser segurado, avaliado, passado adiante. Você perderia a conexão com gerações. Seus pais ensinaram você, você ensinará seus filhos. O conhecimento percorre ao longo do tempo. Mas odiaria a grande maioria do processo físico. Honestidade é importante. Mencionamos as grandes oficinas imperiais de tecido em Chang'an e Luoyang. Vamos explorá-las um pouco, porque eram uma parte importante da economia da seda Han e representavam uma experiência diferente do artesão familiar. As 3 oficinas de tecido, Dongziguan, Sijiguan e Linshi, eram estabelecimentos estatais em Chang'an que produziam seda de alta qualidade exclusivamente para uso estatal e imperial. Seda para o imperador, seda para presentes diplomáticos, seda para remunerar funcionários de alta categoria. A escala dessas oficinas era substancial. Havia centenas de trabalhadores, possivelmente mais de 1000 em períodos de pico. Havia supervisores, havia contabilistas, havia funcionários que mantinham registros de produção, havia inspetores de qualidade. Se você fosse um trabalhador em uma dessas oficinas, sua situação seria diferente de um tecelão doméstico em vários aspectos. Por um lado, você teria equipamento melhor. As oficinas imperiais tinham teares de melhor qualidade, ferramentas mais refinadas e acesso a materiais de maior qualidade.
A seda que você trabalharia era provavelmente melhor do que o que estava disponível para a produção comum. Por outro lado, você teria menos autonomia do que um artesão independente, mesmo que esse artesão independente estivesse sujeito a cotas de tributo. Em uma oficina imperial, havia hierarquias de supervisão, havia cotas de produção diária, havia menos espaço para o tipo de tomada de decisão individual que até mesmo um tecelão doméstico poderia exercer sobre seu próprio trabalho. Havia também a questão de como você chegou lá. Alguns trabalhadores em oficinas imperiais eram artesãos contratados voluntariamente, escolheram trabalhar por salário ou benefícios. Outros eram trabalhadores de corveia, enviados pelo Estado em rotações obrigatórias, da mesma forma que homens eram enviados para trabalho em obras públicas. E havia escravos do Estado, que eram uma categoria real de trabalhadores que realizavam vários tipos de trabalho em estabelecimentos imperiais. Se você fosse um trabalhador de corveia em uma oficina imperial, ficaria por meses. Você deixaria sua família, deixaria sua própria produção e trabalharia para o Estado. Quando o período terminasse, voltaria, mas durante o período estava sob as regras e supervisão do Estado. A qualidade do tecido produzido por essas oficinas era, por contas históricas, extraordinária. Havia especialistas em padrões específicos, artesãos que passaram toda a carreira dominando uma única técnica de tecelagem. O conhecimento se acumulou nessas oficinas ao longo do tempo. Mas a escala, a supervisão e a falta de controle sobre seu próprio trabalho tornava isso uma experiência diferente do artesão doméstico. Não necessariamente pior em todos os aspectos, mas diferente. Há uma última coisa que quero dizer sobre os tecelões de seda rã, e é sobre tempo. O tempo funcionava diferente para eles. Não fisicamente. Segundos eram segundos, horas eram horas, mas a relação com o tempo era diferente. Quando você tece, o tempo torna-se concreto. O tecido que está na largura do tear é o tempo que passou. Cada centímetro de tecido representa um número específico de passagens de lançadeira. Você pode olhar para o tear e ver, de forma tangível e física, quanto tempo você trabalhou hoje. Isso é diferente de como a maioria de nós experimenta o tempo agora. Nossas horas de trabalho produzem arquivos de computador, e-mails enviados, calls feitos, relatórios elaborados, coisas que existem, mas não têm peso ou textura. O tempo que passou não é visível da mesma forma. Para o tecelão, o tempo era tecido, literalmente. E o tecido era, por sua vez, convertível em outras coisas: comida, pagamento de dívidas, impostos, presenteação, comércio. O tempo trabalhado estava conectado de forma direta e visível ao sustento da vida. Isso não é necessariamente melhor ou pior do que a nossa relação com o tempo e trabalho. É apenas diferente. É uma forma de estar presente no trabalho que a natureza repetitiva e física do ofício tornavam inevitáveis. O bicho da seda gira seu casulo no escuro, sem saber que está criando algo extraordinário, apenas fazendo o que seu corpo sabe fazer. Girando, sempre girando, até estar completamente dentro de seu próprio trabalho. Há algo dormindo, algo de escorregando para dentro de um lugar quieto. Os tecelões de seda rã foram para a cama, e você também pode ir.